Fala galera, Saulo da Bahia, então vamos voltando aqui, nós vamos agora falar do último bloco do poder constituinte. Beleza? Nós já falamos do poder originário, do poder derivado, das suas espécies, né? E a doutrina tradicional, como eu já tinha falado desde lá do início, né? Ela divide basicamente o poder constituinte em poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Porém, a doutrina mais moderna e tudo, ela ainda fala do poder constituinte difuso e do poder constituinte supranacional. O difuso é cobrado com uma frequência boa em prova mesmo, que é a famosa mutação constitucional, é importante demais saber isso. E o outro é o supranacional, que não cai tanto. Então nós vamos eliminar logo aqui, né, nesse bloco, esses dois aí para fecharmos, beleza? Então vem comigo, por favor. Então nós vamos falar aqui agora sobre o poder constituinte difuso, mais conhecido aí como mutação constitucional. E vamos colocar um conceito aqui sobre poder difuso para não ter problema. Coloquem assim, por favor. É um procedimento informal de alteração constitucional. É um procedimento informal de alteração constitucional, o qual modificamos a interpretação, permanecendo o texto intacto, Então vem aqui, por favor, pessoal. Eu não quero que vocês confundam jamais o poder reformador, né, que é a emenda, com a mutação. Nós falamos que o poder reformador é um procedimento formal de alteração constitucional. Formal porque existe todo um procedimento pré-estabelecido, né, na própria Constituição para isso, e ele é um procedimento formal onde você altera o texto, né? Agora, diferentemente, é a mutação. Para começar, a mutação ela é conhecida como um procedimento informal, por quê? Porque nós não temos hoje uma lei, nós não temos a Constituição, uma norma que fale como tem que ser feita uma mutação, né? Então, por isso é um procedimento informal. Por exemplo, nós tínhamos aí o entendimento que a mutação só poderia ser feita pelo judiciário, no bojo de uma decisão e tudo. Só que o Supremo, em 2015, falou que o Legislativo também pode fazer mutação constitucional, né? Então, por isso é um procedimento informal. Nós não temos uma forma pré-estabelecida, né, uma forma pré-designada para mostrar como que é feito. E aí, o que acontece? Na mutação, você não altera o texto, você altera a forma de interpretá-lo. Às vezes dá uma interpretação mais ampla, uma interpretação mais restrita, mas o texto permanece o mesmo, intacto. Um exemplo clássico que eu gosto de citar, nós vamos encontrar no caput do artigo 5º, o famoso artigo 5º. Lá ele fala assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, liberdade, beleza? O que acontece? Se você pegar o texto até hoje, né, ele fala que garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes os direitos do artigo 5º. Mas peraí, e os estrangeiros não residentes? E as pessoas jurídicas, quer dizer então que eles não gozam de direitos individuais? Um raciocínio desse seria totalmente incoerente com a nossa ordem constitucional, né? Só que para eu alterar esse texto, eu teria que ter feito uma emenda. Só que às vezes ia demorar muito tempo pelo fato da Constituição ser rígida, o procedimento ser extremamente laborioso, essa coisa toda que nós já aprendemos. Então, o que o Supremo fez? O Supremo fez uma interpretação. Ele deu uma interpretação mais ampla. Ou seja, hoje, além de brasileiro e estrangeiro residente, nós sabemos que estrangeiros não residentes e também pessoas jurídicas gozam dos direitos do artigo 5º. Então perceba, o texto até hoje é o mesmo, intacto. Agora, a forma de interpretá-lo hoje é ampliativa. Então, quando você mantém o texto, mas altera a forma de interpretação, nós falamos então que fizemos uma mutação constitucional, conhecido também como poder difuso. Ok? Mas vem cá, observação. Coloque uma primeira observaçãozinha, por favor. Coloquem assim, ó. Possui essa nomenclatura, pois embora não haja previsão na Constituição, está presente nos ordenamentos jurídicos. Pois embora não tenha previsão nas Constituições, né, melhor dizendo, nas Constituições estão presentes nos ordenamentos jurídicos. Outra observaçãozinha que eu já falei, mas vamos colocar aí para deixar o caderno perfeito. Segundo o STF,
O legislativo também pode fazer mutação constitucional. O legislativo também pode fazer mutação constitucional. Aí entre parênteses, ponto entre parênteses. A regra é o poder judiciário. A regra é o poder judiciário. Beleza? Então o poder difuso é bem tranquilo, né? Aí você só tem que lembrar o que é o poder difuso, a mutação constitucional, porque de vez em quando ele pergunta, sobretudo, a diferença entre uma emenda e uma mutação. Então, só para não esquecer, a emenda, o procedimento é formal, a mutação, o procedimento é informal. Na emenda você altera o texto, na mutação você mantém o texto, mas altera a forma de interpretação. E para fecharmos aqui o poder constituinte, né, mas depois nós vamos entender a situação do direito intertemporal, mas aí já fica fora do poder constituinte, fica ao lado do poder constituinte, mas está fora do poder constituinte. Para fechar, vamos falar aqui sobre a mutação, sobre o poder supranacional que alguns pregam. Vem comigo, por favor. Então, para fechar aqui, vamos colocar o supranacional. Aí coloquem, por favor, um conceito do supranacional. Coloquem assim. É uma constituição que consegue produzir efeito, em mais de um país ao mesmo tempo. É uma Constituição que consegue produzir efeito em mais de um país ao mesmo tempo. Vem aqui, por favor, pessoal. A nossa Constituição é uma Constituição nacional. Porque ela só consegue irradiar, ela só consegue produzir efeito no território nacional. Ela só consegue produzir efeito no território brasileiro. Agora, essa questão de poder supranacional é uma tendência da globalização como um todo. A Constituição supranacional seria aquela Constituição que consegue produzir efeito em mais de um país ao mesmo tempo. Né? Então imagina que juntamos 3 países e falamos, olha, vamos criar uma Constituição para nós 3, né? E assim, claro, isso não impede, segundo a doutrina, de cada Estado ter a sua própria e criar uma maior que vai regular os 3. Mas ela vai ser a maior, ou seja, ela vai produzir efeito em vários países ao mesmo tempo. Então, se porventura o examinador perguntar, até porque nunca vi muita questão de prova inerente a esse assunto, mas se ele perguntar o que é uma Constituição, o que é o poder supranacional, é aquela Constituição que vai conseguir produzir efeito em mais de um Estado soberano, em mais de um país ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo? Agora, é assim, analisando a grosso modo é fácil, né? Mas conseguir uma Constituição desse tipo é bem difícil. Afinal, ela tem que atender muitas particularidades. Cada estado tem suas particularidades. E atender tudo isso pode, às vezes, ser um tanto quanto difícil, né? Então, dessa forma, nós fechamos aqui o poder constituinte. Falei sobre poder constituinte originário, falei sobre poder constituinte derivado, difuso e supranacional. Eu lhe asseguro veementemente que dificilmente vai ter alguma questão que eu não tenha abarcado aqui nessas aulas de poder constituinte. Como você sabe, a intenção do meu curso aqui é fazer com que você tenha uma base aprimorada do direito constitucional, que isso vai servir para um concurso básico, um concurso intermediário e um concurso avançado que envolva essa matéria. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!